Olá a todos, meu nome é Vitor Monachese Fernandes, eu sou sócio do escritório Crivelli Advogados e hoje a gente vai bater um papo com o Neto, coordenador do IEP, especializado em memória operária. O Neto, que é uma figurinha repetida aqui no Crivelli Convida, ele participou do 4º episódio, onde ele pôde contar um pouco do trabalho que ele vem fazendo junto com o IEP para levantar informações de trabalhadores que foram perseguidos durante a ditadura militar com o aval das empresas. Olá, Neto. Boa tarde. Se você quiser se apresentar. Tudo bem? Vamos lá. Então, essas 4, 5 últimas semanas, diversos sites, blogs, formadores de opinião, vocês podem procurar em outras palavras, Carta Maior, Jornalistas Livres, Diário do Centro do Mundo, Brasil de Fato, publicar matéria sobre esse caso. A gente não tem conseguido que isso, a única grande publicação que fez uma matéria há um mês, mais ou menos, foi a Carta Capital. E todas num tom muito coincidente da dificuldade da empresa dar um passo que resolveria os problemas que motivaram o inquérito, resolveria no sentido de fazer as reparações, né? Resolveria o esforço brutal que o Ministério Público fez, e aliás é preciso dizer que esse é um inquérito que geraram inquéritos também no Ministério Público Estadual e geraram inquéritos no Ministério Público do Trabalho de São Bernardo. Então você tem um conjunto enorme de pessoas dos Ministérios Públicos trabalhando nisso, é um esforço de... Agora, em setembro, fazem 5 anos da aceitar a representação. Quer dizer, o caso ficou longo demais. Inclusive, há correntes que defendem que a gente devia simplesmente utilizar. Deu para a Volkswagen. Ela tem muito tempo para pensar no que fez, né? Até porque o inquérito está concluído. E conclui com a culpabilidade da Volkswagen e... o que o Ministério Público tem na mão é um relatório que deve ser devastador, porque eles tiveram a assessoria, primeiro, de um consultor contratado, que foi averbar, checar, certificar, autenticar o que nós apresentamos. A nossa peça deve ter umas 70 páginas e tem aí umas 500 e poucas páginas de documentação relativa à cooperação íntima da Volkswagen com os órgãos de repressão. A cooperação íntima, por que a gente chama de íntima? Porque houve alguma coisa na cultura Volkswagen, eu não falava isso anos atrás, hoje eu falo, que vem realmente da experiência dos campos de trabalho. Porque depois foi ler muita literatura sobre isso, Primo Levi principalmente, há uma metodologia, uma burocracia alemã, muito interessante no método de trabalho. Eles registram tudo, desde uma ferramenta que sumiu, até um trabalhador que tomou uma pinga a mais, né? Tudo virava um BO, um boletim de ocorrência. Então é uma papelada, até que é uma fábrica de papel, não é uma fábrica de carro, é uma coisa de louco, assim. E isso tudo ia para o DOPS. Não tem por que ir para o DOPS que teve uma briga de 2 trabalhadores que tinham bebido, por exemplo. Ia também. Não é? Então você, no meio daquela papelada enorme que tem no DOPS, que aliás já é um arquivo limpo, é preciso dizer que o arquivo do DOPS, quando o doutor José Carlos Dias foi eleito secretário, porque são pessoas íntimas de vocês, da área de direito, pessoas conhecidas, um importante criminalista, foi da Comissão Nacional da Verdade, quando o doutor José Carlos Dias foi escolhido como secretário de Justiça do Montoro em 82, e é preciso lembrar que em São Paulo a eleição é outubro, novembro, mas a posse é 15 de março, ele levasse no arquivo do DOPS. O que o Maluf e o Marinho, que está sob prisão domiciliar, né? O ex-vice-governador Marinho, em 82, fizeram? Eles entregaram o arquivo para o então chefe da Polícia Federal, que era o Romeu Tuma.
E o Romeu Tuma ficou com esse arquivo na mão de final de 82 até 93. Então, o arquivo que está hoje no arquivo do Estado, que é o arquivo do DOPS, é um arquivo que foi penteado durante 11 anos. Então, você vai achar inquéritos que a página 2 puxa para 17, 19, 22, 23, 24, para 35. Mesmo assim, as provas, a noção sobre a Volkswagen é tão contundente que o doutor Pedro Machado, que foi a pessoa a quem nós pedimos a abertura da representação, que ele era o procurador dos direitos do cidadão em São Paulo, em 2015, ele falou, ó, valem os fatos me convenceram. Ele, vamos dizer, não é que ele secundarizou, eram tão evidentes os fatos, que tudo que nós apresentamos, a legislação internacional, ele falou, não, tudo bem, isso é outra coisa, vamos ver, mas não importa que os fatos realmente são coisa. Havia na área penal a prescrição completa, não tem o que fazer na área penal, a lei brasileira não protege nada pelo tempo decorrido, mas na civil sim. Então, o que a gente pedia? A gente não pedia nada no começo. Então, na Comissão Nacional da Verdade, haviam 12 grupos. Esses 12 grupos eram, isso foi conhecido depois no relatório, familiares de desaparecidos, era questão indígena, questão trabalhadores do campo, crimes de Estado, papel dos militares, papel dos religiosos. Bom. E mais de um ano decorrido da Comissão Nacional da Verdade não tinha trabalhadores. A gente, quando fala em memória operária, fala muito da invisibilidade dos trabalhadores, né? Você não tem uma memória no Brasil. Isso tem a ver com o nosso tema principal, que é a questão do lugar de memória aqui. Não tem acumulação da memória das lutas operárias. E da impressadura houve resistência cultural dos artistas, evidentemente, houve, até o Caetano acabou de lançar um filme aí, houve a resistência armada, os companheiros da luta armada, houve a resistência dos parlamentares, dos políticos, vamos chamar assim desse mundo político, mas é como se não tivesse uma resistência operária. E houve uma resistência operária, que nós resgatamos muito objetivamente e principalmente, né? Então o GT dos trabalhadores, da repressão aos trabalhadores ao movimento sindical, e vocês têm que lembrar que o governo Castelo, ele fez, assim, nos primeiros meses, o primeiro governo da ditadura, 64, né? Ele fez mais de 700 intervenções. Mais de 700 intervenções. Todas as entidades nacionais que eram mínima críticas referentes à intervenção, né? O CGT foi invadido. É preciso lembrar que o Riani, que está vivo aí agora com 62 anos, está lá em Juiz de Fora, é presidente do CGT, um católico assim, no bom sentido, carola, de a missa todos os dias, 7 filhos e tal. O Riani ficou preso politicamente 1 ano e pouco, voltou a trabalhar, porque naquela época o Código Penal permitia que o apenado com menos de 2 anos pudesse voltar ao local do trabalho, como recuperação, voltou a trabalhar, criou um sistema lá de subestações genial, que a empresa adorou, a atual CEMIG, né? E, no entanto, ele foi preso mais 1 ano e meio. Sabe por quê? Porque acharam um cheque, olha que loucura, um cheque, calção dele, calção para o Ministério do Trabalho, garantia de uma viagem para o comício de 13 de março, 64, famoso comício. Então ele foi condenado como criminoso comum. Quer dizer, um cara que era uma condenação política, arrumaram um jeito de condenar o camarada, que é uma pessoa assim que o bispo de Juiz de Fora protegia, não é? A 1 ano mais de cadeia, e ele ficou 1 ano sem ver os familiares, lá na Ilha Grande, vendo os presos políticos a alguns metros. Ele tinha inveja do Gabeira, tinha inveja dos presos políticos. Ele podia ser morto por um bandido comum lá na rixa qualquer. Então, para mostrar que essa luta dos trabalhadores, né, ela não tem memória. Esse fato, por exemplo, pouca gente conhece. E é o presidente do Comando Geral dos Trabalhadores em 64. Né? Pois bem, na Comissão Nacional da Verdade, nesse GT, nós não tínhamos perna. Então nós fizemos viagens para todo o Brasil, e aqui em São Paulo, num trabalho que só pode ser feito, que a Comissão Estadual da Verdade, coordenada pelo deputado Adriano Diogo, bancou, nós tentamos levantar pelo menos uma grande empresa por cada concentração industrial. Então, no Vale do Paraíba, priorizamos a Embraer, aqui em São Paulo, o metrô, porque o metrô tinha no organograma dele sistema de segurança interna, uma coisa rara.
talvez pelo metrô começar com uma coisa militar dos militares, aqui junto com a prefeitura, que no começo era militares com a prefeitura, né? Governo militar com a prefeitura. Havia no organograma oficial sistema de segurança interna, que nós não conseguimos uma informação até hoje. Uma empresa pouco conhecida, Siderúrgica Liperti. Pra vocês terem ideia, já é depois da anistia, mas entre 93 e 96, que foi quando nós conseguimos organizar na empresa, nós registramos com data e condições 12 mortes dentro da empresa. Você consegue imaginar que em 3 anos morrem 12 pessoas em acidentes e todos os relatórios da polícia, eles não morreram dentro da empresa? Nós sabíamos, sei lá, a granada explodiu no cara mexendo sucata, o cara foi retalhado no cinto laminador, o outro morreu eletrocutado na ponte rolante, 2 caíram do telhado. Todas essas mortes, igual a Rota fazia, eles morreram no hospital a caminho. O cara é retalhado no laminador, então havia uma cooperação íntima dessa empresa, que está meio extinta atualmente, né, faz somolas, e com a delegacia local, a segurança era de um tal de Major Portugal, e em Osasco a Cobrasma, porque a Cobrasma na guerra de 68 teve uns 400 para 500 presos, que também não tem uma lista até hoje completa, não é? E na Baixada Santista a Companhia Docas. Então fizemos um mapeamento tentando que as entidades locais, aí, as várias centrais sindicais, trouxessem subsídios que tinham. E nos devo ter falado isso já no vídeo anterior, nos deparamos que a documentação maior era da Volkswagen. Nós nos espelhamos muito na experiência argentina de tocar esse processo contra a empresa. Inclusive, agora, recentemente, a condenação da Ford na Argentina, que a Ford fez um lugar de tortura dentro da fábrica, em Buenos Aires. Foi condenada agora, recentemente, vê como as coisas demoram. E fomos aconselhados pelos argentinos a primeiro pegar uma empresa média. Mas era tão farta a documentação da Volkswagen que nós vamos tocar contra a Volkswagen, não é isso? Como assim, um bando de, sei lá, uma espécie de Branca Leone, vamos dizer assim, um exércitozinho, pessoas comuns, não é isso? E abrimos a Volkswagen, deu um muxoxo, fez um desdém, não deu pelota para o começo do inquérito. Quando ela começou a ver as denúncias aparecendo na Alemanha, e nós nos somamos a uma coisa muito importante na Alemanha, que são acionistas críticos. Os acionistas críticos, pela legislação social-democrata, eles têm direito a falar na Assembleia de Sócios. E eles denunciaram lá. Bom, e começamos a juntar os trabalhadores que se sentiram vitimados. Há, por exemplo, uma lista feita no ABC sob coordenação da Volkswagen, nós temos um documento que prova isso. Agora a Volkswagen coordenava de 40 e poucas empresas, onde tem, se não me engano, 47 ou 49 trabalhadores da Volkswagen que não se empregaram mais na região. Sendo quase 500 trabalhadores que circulou entre eles. Tem outras listas, depois localizamos outras listas, não? Tem um caso curioso do Zé Miguel. Ele trabalhava numa fábrica praticamente extinta, que era a Vemag, aqui na Vila Carioca, que era a base nossa aqui dos metais de São Paulo, não de São Bernardo, que no final ficou uma espécie de retífica de motores, não era bem uma fábrica, não? No começo foi Internacional, depois foi o Vemag e tal, eram os galpões aqui na Vila Carioca. O Zé Miguel saiu da fábrica, passado 4 meses depois, esse senhor que fazia a segurança da Volkswagen, o coronel Ademar Rude, ficou lá de 69 a 91, ele foi interrogado, tinha 91 anos, no Ministério Público, ele fez um relatório recomendando a prisão do Zé Miguel e 3 pessoas. Zé Miguel passou 2 anos e meio de cadeia, já tinha saído da fábrica, ele não tinha nada a ver com a fábrica, oferecer perigo, ele disse, não, perigoso, esquerdista, etc. Esse documento foi localizado pelo Zé Miguel, nem foi por nós. Foi localizado e foi anexado também, fomos anexando ao inquérito. Então, qual a situação que nós estamos hoje? A situação que nós estamos hoje é assim, o inquérito está concluído, o Ministério Público acha que o relatório que tem na mão é devastador, é o único punhal para botar na goela da Volkswagen e a imagem da empresa. A imagem da empresa, né? A empresa começou a negociação em 2016 e aí tem todas as idas e vindas. Depende do momento político, depende não sei de quê, ela faz muxoxo e sai da conversa, ela alega crise financeira, ela alega a matriz não sei o quê, ela muda a banca de advogados, você está lá negociando com alguém, mudou o corpo. Bom, nós não negociamos diretamente com a Volkswagen
fala conosco via Ministério Público. É um processo complicado, porque isso permitiu muitos equívocos, muita má interpretação. Você fala uma coisa, eles entendem outra, eles falam uma coisa, nós entendemos outra, e eles nunca abriram essa possibilidade de alguma negociação direta, sempre o Ministério Público. Quando foi em início de 2017, foi criada uma associação dos vitimados. Embora a legislação brasileira não proteja a reparação individual, a Volkswagen aceitou bem essa questão da reparação individual, talvez porque fosse um jeito dela limpar a barra dela com trabalhadores que têm muita relação com a atual diretoria do sindicato, óbvio, né, porque o sindicato é super importante, São Bernardo é o sindicato dos mais importantes do Brasil, o sindicato onde o Lula foi presidente, tudo, e nos deu a impressão, num certo momento, que ela queria fazer uma curva. Nós fizemos uma consulta formal ao Ministério Público, caso a Volkswagen fizesse as chamadas reparações individuais, eles disseram, olha, eles podem fazer o que eles quiserem, isso o inquérito continua. Eu tenho a impressão que a Volkswagen tentou fazer um desvio e descobriu que a picada pode ser o fim do caminho, né? Como se diz na música. Você imaginou que eles iam chegar na reunião já com todos os acordos resolvidos, falar, a gente resolveu, compramos, pagamos o problema, está resolvido. Isso. E tem quantos, essa associação conta com quantas pessoas, mais ou menos? Quantos vitimados? Então, é uma associação de trabalhadores. Infelizmente, o seu principal fundador faleceu dia 9 de junho, que é o Lúcio Belentani, que era um testemunho importantíssimo. E por uma trágica coincidência, no dia que foi ser criada a associação, o outro testemunho vivo foi preso na fábrica também, que é um caso assim, em grau, talvez até mais grave que o do Lúcio, porque o Lúcio ficou 47 dias sequestrado no DOPS. O Heinrich Plage, que a gente chama de Henrique, né, ficou 4 meses desaparecido, sendo torturado. 4 meses com a conivência da empresa. 4 meses. 4 meses. Tem uma matéria, se você põe na internet, Isto é Dinheiro, uma matéria do Gabriel Baldock, espetacular, pegou ele vivo ainda, ele estava com Parkinson's bastante pronunciado, um Alzheimer leve, mas foi um depoimento devastador. E também foi ouvido pelo Ministério Público lá em Rio Preto. Nós fomos lá assistir o depoimento dele, devastador. Porque só tinha o Lúcio vivo, dos que foram torturados dentro da fábrica, tá certo? Quando localizamos a SPAG, foi devastador. Foi assim, ele, a esposa dele, Dona Neide, que está viva, uma mulher maravilhosa, com 83 anos, fantástica, não é? E com a conivência da Volkswagen. Então, a Volkswagen começou, então, já em 2016, a discutir o que seria uma possível reparação. Por coincidência, o primeiro historiador que a Volkswagen contratou, Manfred Grieger, ele queria conversar com a gente diretamente, em 2015, queria conversar com a gente, nós dispusemos a conversar com ele desde que fosse no ambiente neutro. Pedimos uma sala lá no Ministério Público, não era uma coisa formal, era uma conversa, pode conversar aqui. E em seguida o Roberto Godoy, do Estadão, fez a entrevista com ele, no dia 1º de novembro de 2015, que é esse jornal aqui, ó, não sei se dá para ver. Volks busca reparar apoio à repressão na ditadura. O subtítulo é Montadora negocia com o MPF, Ministério Público Federal, fazer memorial em conjunto com instituições brasileiras. Ele falou isso de graça, em 1º de novembro de 2015. Então ficou na pauta o memorial, ficou na pauta uma exigência nossa, se é que podemos fazer alguma exigência, que era dinheiro para investigar outras empresas, porque o Ministério Público não tem recurso para isso, por incrível que pareça, não tem recurso para investigar empresas, né? E que fosse feita, isso foi um acordo nosso com o Ministério Público, com os ministérios, né? Fosse feita, em primeiro lugar, uma reparação escrita, publicada na grande imprensa. Ou seja, sem o texto claro da Volkswagen, cooperamos com a ditadura, pedimos desculpas à sociedade brasileira, não tem dinheiro que compre nada, claro. Bom, e é isso que está girando desde começo de 2016, formalmente. Quando o Bolsonaro cresceu nas pesquisas, eles saíram fora, inventaram uma desculpa. Quando foi agora em agosto, em função da quarentena, disseram que iam parar de brincar, de negociar. Nós denunciamos, foi muito denunciado na Alemanha, eles voltaram, disseram que não era verdade, que tinham saído, mas tem
um ofício deles no inquérito, saindo da negociação. Então, assim, eu não entendo direito a Volkswagen. Se vocês não fossem tão progressistas, tá faltando assessoria jurídica lá, porque a quantidade de barbeirada que eles dão jurídica, eu que sou uma pessoa que nem advogado tenho, não é? Não é possível que cometam tantos erros táticos. É impressionante. Nós nos sentimos assim, uns guerrilheirinhos perturbando um grande exército, sabe? Naquela tática de fustigar e sair, e eles dando tiro de obus, assim, atirando tudo errado. A sensação que nós temos. Então, qual é o problema agora? A Volkswagen ameaçou dar todo o dinheiro para o Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Então, consultadas as pessoas que são da área aí, vocês, muita gente conhece isso aí, olha, esse fundo é um fundo misterioso, que nem quando teve o governo Lula e Dilma, ninguém conseguia ter bom acesso a esse fundo. É controlado pelo Ministério da Justiça, controlado pelo alguma coisa da Procuradoria, que não sabemos quem é também. Não é fácil fazer coisas muito boas lá. E tem coisas ruins que já fizeram com esse dinheiro, né? Por exemplo, pagar palestra do Dallagnol para se exibir por aí. Coisa desse tipo, né? Então, e com essa história do dossiê antifascista, a nós causa repulsa que a indenização para os trabalhadores vá para o Ministério da Justiça. É um negócio meio estapafúrdio, não é isso? E o que é que nós fizemos? Porque uma coisa que nós compreendemos, que é razoável por parte da empresa, ela não financiar o DOI-CODE, que era a nossa proposta inicial. O governador Alckmin passou as instalações do DOI-CODE na Rua Tutóia, onde ao lado tem uma delegacia irregular lá. A rigor é irregular aquela delegacia. Porque aquele local já foi cedido para a Secretaria da Cultura, como foi cedido aqui o pé da Pinacoteca, onde funcionava o DOPS, que agora é o Memorial de Resistência, né? Só que o Alckmin e depois os seus sucessores nunca deixaram a Secretaria da Cultura do governo do Estado, vamos dizer assim, assumir realmente fazer alguma coisa ali. Quando surgiu o caso Volkswagen, nós propusemos que o memorial fosse lá. E realmente as coisas, demoramos a compreender que a Volkswagen não queria que fosse lá. Por isso que eu falo assim, tem muito equívoco nessa coisa, a coisa vai e volta. Bom, mas achamos que é muito razoável ela não associar seu nome ao local de tortura e desaparecimento de pessoas. Tudo bem. E aí chegou uma situação no final do ano passado, entre outubro e novembro, de janeiro, mais ou menos, que o Ministério Público falou, nós estamos sem local. A Volkswagen quer fazer o memorial, mas não vai ser no DOI-CODE. Nós fomos atrás do hipódromo, que hoje é uma fundação casa, só que o preço do hipódromo, ali ao lado da Estação Bressa, é muito grande. Tem que ter muito dinheiro para mexer em tudo ali. E aí nós soubemos que a Prefeitura de São Paulo, as centrais sindicais, na verdade, que fizeram isso, que a Prefeitura de São Paulo está fazendo um Museu da Cidadania e Direitos Humanos na Galeria Prestes Maia. Isso é uma coisa importante vocês divulgarem. Até hoje saiu que o prefeito vai fazer um processo, esse processo que eles fazem de ceder para iniciativada, para explorar bar, locais, que ali vai ficar um lugar de passagem, né? Soubemos disso, através da Câmara Municipal, falamos com o ex-presidente da Câmara, e que é uma pessoa que tem se dedicado à memória operária, que é o Antônio Donato, que é um vereador que mexe com isso, ele organizou aqui em São Paulo, ele criou uma coisa muito legal, que é 9 de julho, dia da luta operária. Como 9 de julho é o dia da chamada Revolução Constitucionalista, ele fez com mão de gato, um negócio muito inteligente, aprovar que em São Paulo é o dia da luta operária. É muito legal essa coisa. Já foram 3 anos de atividade, fazemos lá na fábrica Matarazzo, na Mariângela, onde ao lado foi assassinado o Martinez em 17, né? Então o Donato tinha toda a credencial para lidar com esse assunto, porque não escolhemos porque é de tal partido, não é nada disso. É porque é um cara que mexe com isso. Ele foi falar formalmente com o secretário de Negócios Jurídicos, atual secretário de Governo, que é o Dr. Rizek, e tivemos uma acolhida muito boa. Não tem relação nenhuma com o governo Cova, eles não têm com a gente. E fizemos uma coisa institucional, como faríamos com o DOI-CODE, com o Dória, se ele cedesse. Como pode fazer com o Dória, como podia ter feito com o Márcio França, que não deu tempo, ele até tentou. Tá? Não dá para dizer que ele tentou, mas aqui foi muito curto o mandato dele, não é? O Dória não tem papo, né? Tudo bem, mas faríamos com o Dória. Faríamos com qualquer um. Com o Bolsonaro, se ele for o dono do prédio. É um acordo dentro de um pacote de um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta. E depois disso,
as centrais, dia 9 de junho, protocolaram no Ministério Público a proposta que o memorial fosse na Prestes Maia. E aí foi o que eu já disse em agosto, eles saíram, voltaram, não bateram o martelo ainda. Então, assim, tem duas grandes questões. Não ir dinheiro para o Fundo de Direitos Difusos, porque seria uma excrescência. Uma pessoa da qualidade, a doutora Rosa Cardoso, foi presidente da Comissão Nacional da Verdade, um ano. Foi presidente da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. Foi a nossa comissária responsável do nosso GT. Adriano Diogo, que é um monumento a lutas políticas, ex-preso político, companheirinho do Alexandre Vanucci, não é? Hiper torturado, presidente da Comissão da Verdade de São Paulo. Eu mesmo, nós não vamos assinar um acordo podre. Não vamos assinar um acordo podre. Não tem acordo, né? É o que nós falamos ao Ministério Público. E oferecemos uma solução. Oferecemos, baseado no documento da Central, dia 9 de junho, que ser aqui na Galeria Prestes Maia. Já nos reunimos com o comando da Prefeitura indicado por eles, que é a Secretaria da Cultura, os dois secretários, o Ale Youssef, o ex-secretário, que estava na época, depois o Pozzolo, mais o secretário de governo agora, que é o doutor Rissec, ele nomeou um procurador indicado para negociar conosco, e assim, nem o período eleitoral proíbe a sessão, não é de um lugar no Museu da Cidadania e Direitos Humanos, é contíguo. Para quem conhece São Paulo, tem um desnível entre a Praça Patriarca e o Anhangabaú, é bastante longo, bastante grande o desnível. Então o Museu dos Cidadãos e Direitos Humanos é embaixo da Patriarca, vamos dizer assim. E o nosso espaço, tem um espaço de 2.000 metros quadrados lá embaixo, que ia fazer uma espécie de poupa-tempo com outro nome da prefeitura, não vai fazer mais, mas tem ali pelo menos 500 metros quadrados, pode ser até 1.000 metros quadrados, que a prefeitura cederia para esse museu das lutas dos trabalhadores do Brasil, trabalhadores e trabalhadoras. Então é uma coisa assim, para nós, eu acho que seria uma solução boa para a empresa, nós atacamos muito a Volkswagen dizendo os podres dela, mas eu acho, sendo razoável, que se essa empresa faz uma doação para uma instalação de um local público, que é contigo, junto, não é isso? Não é a mesma coisa, é independente juridicamente, do Museu da Cidadania e Direitos Humanos, seria espetacular para a cidade. Eu acho assim que, passada a tormenta, a Volkswagen ficaria até bem na fita. Então é uma boa solução para nós, para os vitimados receberem sua reparação individual, para os sindicatos de São Bernardo, que é um sindicato importantíssimo, que está negociando agora lá a redução de 35% da mão de obra, não é brincadeira, a Volkswagen vai reduzir nas 4 fábricas dela no Brasil, entre 30% e 35%, quer dizer, nós estamos discutindo um acordo no meio de uma crise. Então também não tem solução para amanhã. Não tem solução, porque você não tem como fazer um bom acordo com 30% de demissões. Eu acho que é razoável que todo mundo tenha um pouquinho de paciência, não é isso? Para a coisa toda ser resolvida, não é? Comunicamos tudo que eu estou falando para vocês aqui formalmente ao sindicato, não é isso? O companheiro Wagner ela tem uma atitude muito positiva de entender o conjunto de questões, não é isso? Ele não é responsável por nada que nós publicamos. Hoje mesmo vai ser um artigo devastador do Pinheiro Salles, está com 83 anos, ficou 9 anos preso, quase 10 anos preso, fez um artigo devastador, vamos publicar hoje, dele sobre a Volkswagen, né? E por último, que é o que você me perguntou, que eu demorei para responder, é o abaixo-assinado. Nós fizemos um abaixo-assinado para mostrar a empresa, para fortalecer o sindicato e para dar força ao Ministério Público, um abaixo-assinado que não é aberto. Não fizemos uma lista na internet, assina quem puder, não. Nós falamos com pessoa por pessoa na quarentena. Isso é um trabalho de preso, sabia? Você conseguir falar com 100 pessoas e o cara responder sim, assim, estão gravando vídeos. Então você vai encontrar da área de vocês, por exemplo, Juristas pela Democracia, Associação de Juristas pela Democracia, são duas entidades diferentes, né? A doutora Valdete, que é a presidente, o Souto Maior, que é atualmente desembargador, a Kenarik Burgian, que foi juíza, o Márcio Sotelo, o César Cordaro. Você vai encontrar um conjunto de pessoas, para quem é do direito, você vai encontrar 10 a 15 advogados de presos políticos. Engraçado, muitas advogadas assinaram, né? Eu não vou nem citar para não melindrar ninguém, que eu vou esquecer o nome aqui. Quer dizer, quem é da área vai dizer, puxa, esse cara eu conheço. Esse cara é da área. Então não é um catacata de assinaturas, são assinaturas muito selecionadas. Se você olhar a lista dos historiadores, são historiadores que estudam o período militar. Então assim, eu acho que a Volkswagen devia se envergonhar. Não estou fazendo ironia, não. Se eles têm lá um assessor que lê, fala, olha, aqui, esse pessoal aqui de responsa.
Não é um bando de ONGs malucos. Tá? Outra coisa, o IEP, nós não levamos nada nesse processo. Tá? Nada. Não estamos pedindo nenhuma coisa, nem poderíamos pedir, porque nós somos impetrantes da ação. Nós estamos concordando que seja dado aos vitimados, mas estamos mais preocupados que se dê a chamada reparação coletiva. Eu falo, a certos tempos, são mais da área de vocês do que da minha, mas para o pessoal que é da área jurídica, pegar os conselhos, nós estamos trabalhando assessorados, evidentemente, e muito coordenados pela doutora Rosa Cardoso, que é uma grande criminalista, e foi uma bela advogada de presos políticos quando era uma mocinha, hoje tem seus 70 e poucos anos e está firme com a gente aí. E temos uma bancada de negociação com o Ministério Público, que é a doutora Rosa, o Adriano Diogo, o Del Roy, o José Luiz Del Roy, que é um grande historiador, que é o responsável, é o curador do Arquivo da Memória Operária, o ASMOB, né? Arquivo Histórico, Movimento Operário Brasiliano, né? Que foi levado para a Itália, depois da ditadura voltou para cá, fez um acordo com a Fundação Feltrinelli. É um historiador hiper reconhecido, talvez seja o historiador do movimento operário mais relevante do Brasil, não é? O Ivan Seixas também, que é um menino, deve ter quase a minha idade hoje, mas ficou preso dos 16 aos 23 anos, e o Antônio Fernandes Neto, que é o principal pesquisador do caso Docas, que também tem outro inquérito aberto na Baixada lá, que está meio parado, entendeu? Então nós nos sentamos com o Ministério Público, nós achamos assim, retíssimo que faz o Ministério Público numa instituição que está tão conturbada. Eu, na verdade, nem entendo a notícia do Ministério Público, o que é que tem o Dallagnol a ver com isso, o que é que tem o Aras, eu não domino a briga de branco ali, não sei como é que está acontecendo, mas sei que esses procuradores que estão com a gente são minoria na instituição. A instituição é muito complicada. E perdemos recentemente a doutora Débora Duprá, que se aposentou, que era a Procuradora Nacional do Direito do Cidadão, não é? E até por sorte, esse que entrou no lugar dela, esse Vilhena, que não é o Oscar Vilhena aqui da GV, nomeou uma pessoa muito capaz para Memória e Verdade, que é a doutora Eugênia Gonzaga. Para nós foi uma coisa importante esse reconhecimento do papel dela, porque o Bolsonaro tinha destituído ela da presidente da Comissão de Mortes Desaparecidas da forma mais calhorda possível, entendeu? E fez aquela confusão do Santos, ela defendeu, e em nome disso ele tirou ela da Comissão de Mortes Desaparecidas. Então, assim, também está com a gente, doutora Eugênia, entendeu? Assim, com a gente no sentido de orientar, de participar de lives, né? Nenhum compromisso com ela em si, porque ela mantém a sua isenção lá enquanto membro do Ministério Público. Mas acreditamos que ela agora, na Comissão Responsável Memória e Verdade, que é o novo GT que o Vilhena instalou, constituídos da doutora Débora Duprá, possa nos ajudar também, orientando o que for necessário. Como vocês imaginam o que é ter um memorial das lutas na principal cidade industrializada do Brasil? O que é isso? Eu sou metalúrgico. Nós chegamos a ser em São Paulo 420 mil metalúrgicos. É quase inimaginável. Não teve, o Márcio Postman tem um texto sobre as metrópoles, muito interessante, que ele fala que a mancha operária, que vai aqui da Zona Oeste, Osasco, Barueri e tal, passa pelo ABC e vai para lá para Jundiaí, mas para cá, né, pelo ABC, passando por São Paulo, é a maior concentração operária da história da humanidade. Então tem uma cultura operária, uma vida que existiu, que mesmo que São Paulo hoje é uma cidade com muita coisa de serviço, em termos absolutos ainda é uma grande cidade operária. Essa memória está se perdendo. Os nossos mártires, as nossas agruras, a maneira como funcionou a partir de 24 DOPs. O DOPS é uma instalação, e talvez muitos de vocês que é do direito nem saibam disso. O DOP surgiu como uma delegacia especializada, sabe em quê? No trabalho. Depois da greve de 17, a burguesia paulista se reorganizou e criou novas delegacias. Uma delas foi o DOPS para vigiar o trabalho. Então, se você vê a documentação que o DOPS tem sobre anarquistas, comunistas, migrantes e até integralistas, eles vigiavam todo mundo. A burguesia vigiava todo mundo, não vigiava só de esquerda. Basicamente, a pessoa que bateu o ponto, passou a ser vigiada, é isso. Vocês sabem, nesse livro aqui, nós temos documentos de 46, e aí foi 30, até a ditadura, que é assim, o documento é um formulário
formulário que diz assim, houve, não sei se houve ou houveram, não é o português deles, que o português deles é pior que o meu. Houve greves durante o ano. Quem foram os cabeças da greve? Assim, coisa mais... cada empresa em São Paulo, teoricamente, deveria preencher um formulário desse por ano. Imagina essa burocracia, essa papelada. É quase igual a Volkswagen em papel, entendeu? Aí diz assim, tem uma pergunta ótima que eu decorei. Existem elementos estranhos conflando com os trabalhadores nas imediações da empresa? Você acredita? É possível identificá-los? Quer dizer, a empresa, por uso e costume, como tem que responder a certas coisas, provavelmente até, não digo inocentemente, mas cumprir aquela tabelinha, porque era uma obrigação, talvez nem cobrasse, eu não sei. E é engraçado, porque nesse livro também, nós homenageamos 2 empresários que recusaram de cara dura a cooperar com a ditadura. Tá certo? Um é o Jacques, que é um cara que foi da resistência francesa, que era dono da Telem, que a empresa continua até hoje, e o Jacques falou, não, aqui não entra polícia. Foram lá perguntar, o pessoal da oposição falou, desculpa, eu não dou informação para a polícia, entendeu? E é um cara que podia ser pressionado, né? Um empresário pequeno, médio. E o outro foi o dono da Grampus Aço, o Léo, que ele também era um menino lá na Itália, lutou lá contra as bases da OTAN, aquele 68, as Primaveras Vermelhas e tal, veio para cá, se casou com uma brasileira, a família dela tinha uma fábrica, Grampus Aço, aqui na Zona Leste, e ele, quando foram prender o ex-deputado Zico, depois virou deputado, o Zico aqui da Zona Leste, eles recusou a entregar, até enrolou a polícia e levou uma coronhada na testa. Falou, não sei quem que é Zico. E deu um sinal pro cara dele mandar o Zico pular o muro lá. Os caras perceberam e bateram nele dentro da fábrica, entendeu? Quer dizer, era possível o empresário também não cooperar com a ditadura. Agora, o que nós temos é uma coisa devastadora. Esse cartaz aqui, ó, é um cartaz que vocês, se forem ver de perto, tem logotipo de umas 30, 40 empresas. E nós temos cartazes regionais. Rio Grande do Sul é outro cartaz, Nordeste de Pernambuco é outro, porque é muito difícil você achar um grande grupo regional que enriqueceu, Gerdau, os Maranhão em Pernambuco, Edson Queiroz no Ceará. Cada lugar tem uma oligarquia, ou 2 oligarquias, não é isso? Que se beneficiaram da ditadura. Então, o trabalho da Volkswagen, ele é uma espécie de passar um ancinho assim na terra, ele não é uma enxadada na terra. Se meter a enxadão aí, meter uma cavadeira, tem muita minhoca para tirar. Só a ponta do iceberg, que esse cartaz, né, foi feito, cara, aí não está derretendo não, viu? Porque os métodos das empresas, continuam até hoje. Pior, com os controles informatizados, né? Tem empresa hoje que tem uma espécie de cartão de crédito, que é uma coisa, eu não sei, nem se isso é legal, né? Cartão de crédito e tem um sistema de nanotecnologia que percebe o deslocamento do trabalhador dentro da empresa. Então, de repente, ele tem uma pontuação negativa porque ficou um tempo, teoricamente, muito grande no almoxarifado. Ou ficou muito tempo no banheiro. Então, há um caso famoso daquela fábrica quando você vai na Via Dutra, tem aquela fábrica de vidro, que é linda à noite, que ela fica iluminada. Acho que é logo depois de São José, né? Lá houve um caso famoso em que a equipe de trabalho, que por equipe, teoricamente a equipe é uma coisa mais progressista do que a linha. Só que a equipe força a que os mais preparados dentro da equipe excluam o menos preparado, porque o menos preparado, ele atrasa o rendimento da equipe. É uma coisa muito cruel do sistema moderno, muito cruel, mais do que a linha de montagem. Ela incentiva o assédio dos seus colegas, né? Ela incentiva que os seus colegas... Exatamente, mas ao ser instalado na Suécia, era para ser uma coisa cooperativa, para tirar a loucura da linha de montagem. A Volvo fez isso lá na Suécia no começo, né? Nos anos 80 para 90. Mas aqui virou isso. Então, o que os trabalhadores fizeram? Tinha um trabalhador na equipe lá que tinha mais dificuldade com as operações, e começaram a mandar ele em funções subalternas, para proteger ele no emprego dele. E numa dessa, ele se
tinha mais dificuldade realmente, ele tinha que acionar uma porta de segurança e não acionou e foi esmagado pela máquina. Então a empresa, aquela velha tese, vocês são advogados, conhecem mais que eu, a empresa queria provar que a culpa foi dele do acidente. Não, tinha que ter um sistema da infalível. vítima, né? Não tem que ter. Sempre é isso, né? Eu me lembro aqui, o Rui Magrini tem um filme maravilhoso, quando ele conseguiu transformar em lei que as prensas, as calandras não, as guilhotinas que cortavam mão nas gráficas, nas metalúrgicas, fosse obrigatório, ser impossível acionar sem ser com as duas mãos, o chamado comando bimanual. Mas quantas mãos, euzinho aqui, já tirei estampo de estampo que esmagou o dedo de menino na fábrica. Aquele acidente do Lula, numa outra fábrica, na Wilkinson, aqui em Moema, eu fui lá, como trabalhador de ferramentaria, tirar um estampo do menino que a prensa desceu na mão dele e eliminou esse dedo dele aqui. Então, para ele é um terror. Para mim não é agradável, para a fábrica, mas assim, a produção a 1000 por hora. Então, é um conjunto de lutas, miúdas, pequenas e grandes lutas de resistência política, como foi no caso da Volkswagen, né, que esse memorial tem que trazer. É isso. E eu acho que é importante ter também um memorial para a gente não esquecer, né, dos companheiros, dos trabalhadores que sofreram, para depois a gente não passar por períodos em que autoridades públicas, como o presidente, fala que sequer existiu, que nunca existiu tortura, que não existiu ditadura. O papel do memorial não é reclamação dos trabalhadores, é lembrar para nunca ser esquecido mesmo e nunca ser repetido, porque a tortura que foi feita dos trabalhadores é algo que é injustificável em qualquer ponto de vista, pelo menos na minha opinião. E eu acho, só voltando um pouco à conversa, acho que faz todo sentido que o dinheiro seja para a criação de um memorial e não vá para um fundo de direitos difusos do Ministério Público, porque eu acho que, com todo respeito à entidade do Ministério Público, a reparação é Claro. para a categoria que sofreu, e o Ministério Público está sendo um ótimo aliado, mas ele é um aliado, ele não é o titular do direito, pelo menos é o que eu acho. Mas, Neto, só recapitulando um pouco, então vocês apresentaram, já entregaram formalmente, ou vocês ainda estão nesse período de conversa com as autoridades? Sim, é mais que isso. Nós nos reunimos, então, nessa reunião, a nós pareceu um alto comando da prefeitura. Você tem o secretário de Negócios Jurídicos, tem a pessoa, eu não sei o cargo correto, acho que é corretor, não sei se me lembra aqui na prefeitura, tem o secretário de governo, tem o arquiteto responsável pela obra, que o Dr. Marcos Cartum teve a delicadeza, claro que ele foi convidado formalmente, ele tinha um problema de saúde, não sei o que, algum parente, ele foi na reunião, agora, tudo virtual, como estou fazendo aqui, deve ter 20 e poucos dias essa reunião. Estava o alto comando e disseram assim, ó, ok, e ok. Está reservado, peço ao Ministério Público vir falar com a gente, nós vamos dar a vocês pelo menos 500 metros quadrados. Né, num lugar que vai ser lugar de passagem. Então. Porque... O compromisso do poder público. Público não, formal, papelzinho. Não, mas do poder público de concessão do espaço. Sim. Agora, depende da empresa concordar. A empresa pode dizer, não, para mim é igual ao DOI-CODE. Aí, paciência, não tem... Aí não podemos resolver pela empresa. Mas a Volkswagen ainda não... Falaram, a Volkswagen ainda não falou. Eu acho que hoje... A Volkswagen, como a Volkswagen já fez um documento dizendo que em qualquer hipótese só vai pagar qualquer coisa o ano que vem, por causa da crise, também não é grande problema para mim, que é até bom, porque passa esse período de eleição, que dá margem a muita má interpretação, entendeu? E maledicência existe em todo lugar, não é isso? Não tem problema, mas ela podia dizer, ó, batemos o martelo, vamos fazer nosso proclama do casamento, não é isso? Agora vamos organizar cerimônia religiosa, cerimônia civil. Ela não fez isso. Não sei o que está travando, não é? Se é o momento político, se é, por exemplo, essa permanência dos 30% do Bolsonaro. Não sabemos o que o pai da noiva pensa. Eu sei o que a noiva pensa, não é isso? O pai da noiva eu não sei. Sei o que a noiva me diz, mas não sei o que o pai dela pensa. Então,
Não sei o quê. Agora, o que nós temos na Alemanha, lá tem um jornal mais ou menos equivalente ao Valor, que publicou, com fontes seguras deles lá, que a matriz quer resolver o problema. Porque isso é uma encheção de saco para a Volkswagen. E o dinheiro, só se você pensar que em 5 anos o valor do real em relação ao euro caiu a metade, o dinheiro já é pouco. Financeiramente assim, chega até a ser insignificante, né, para a Volkswagen para construir o memorial. Exatamente. Não estamos falando de... Agora, o simbolismo disso, porque isso faz com que as empresas sejam mais civilizadas, espero, né? Por exemplo, o caso da Vale, né? Eu acho que a Vale está gastando mais dinheiro na propaganda do que na indenização. A gente conversa lá em Minas com os companheiros que acompanham lá, a Vale criou uma fundação laranja para negociar. A menina que era responsável, olha que loucura, pela agência estadual, lá correspondente ao IBAMA, agência não sei o que ambiental do governo de Minas, ela em menos de 15 dias, olha que loucura, saiu do cargo do governo do estado e passou para ser representante da Vale na negociação. Esse é o Brasil. Agora, você acha que a gente andando nesse mato de cobra não vai usar perneira? Não temos, nós só acreditamos depois de tudo assinado, porque no meio do caminho, entendeu? O que faz o grande negociador com a grande banca de advogados como a Volkswagen? Ela vai até o final e fala, mas eu pensei melhor. Essa cláusula aqui, por exemplo, como é que apareceu a história do fundo dos direitos difusos? Estava tudo certo. Aí no último momento, a Volkswagen quer dar o dinheiro para o fundo de direitos difusos. Fala, como? Nunca foi falado? Em 3 anos nunca foi tocado esse assunto. Como que agora aparece isso? Mas sem assim não tem acordo. Então não tem acordo. Então, assim, isso cria equívocos. Por exemplo, companheiros nossos, já em 2015, quando fez essa manchete do Estadão, e saiu no 1º de novembro de 2015, a CBN entrevistou companheiros nossos, historiadores, assim, a Volkswagen vai fazer, esse cara não fala nada que você não conhece, não fala nada, pergunta pra gente o que está acontecendo. Porque, de certa forma, a Volkswagen falou que podia negociar no memorial. E a imprensa vai atrás do cadáver, você sabe disso, a imprensa quer a notícia. A notícia que é a Volkswagen fará memorial, fará. Fará não é tempo presente, não é fez. É isso? Que ótimo, entendeu? Quer dizer, a empresa tem esse time, muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Aqui, na Alemanha, agora, por exemplo, entrou hoje, eu vi notícia do release do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal abre um inquérito a respeito daqueles carros falsificados que circularam no Brasil. Mas não sei o que vai dar. Nem sei quem é o Ministério Público Federal que abriu isso, deve ser a área de consumidor. Mas a empresa, ela tem o dom de ter o dinheiro de comprar esses problemas. Então, o problema não é dinheiro. Não é dinheiro. Tem alguma coisa que está encravando aí. Falta de vontade mesmo. É falta de vontade de resolver mesmo, né? Porque a estratégia, pelo que eu estou conversando com você, é claramente ganhar tempo até que seja esquecido, né? Mas eu não acho vai que ser, porque o papel que vocês estão fazendo é importantíssimo. Esse abaixo-assinado nosso tem 13 instituições reconhecidas da Alemanha. 13. Entre elas, uma coisa muito importante, que é o Centro Europeu de Direitos Humanos, que tem na sua direção uma figura chamada Kalec. Quem é o Kalec? O Kalec é o cara que está louco para botar um processo relativo ao Brasil na Alemanha. Qual é o problema? A legislação alemã, olha que loucura, vocês são do direito, protege os crimes das suas empresas no exterior. É inacreditável, né? Então, por exemplo, tem um filme que se chama Milagros no AI. Não existe milagres. Milagros no AI. Da Gabriela ou Gabi Velho, tá? É um filme que tá no YouTube, pode procurar. Comprovadamente, a Mercedes, junto com o exército argentino e a polícia, sequestrou 14 representantes sindicais na fábrica da Mercedes em Buenos Aires. 14. Em cooperação com o sindicato, que era pelego na época. O sindicato, a empresa, o exército e a polícia política. 12 foram assassinados. 12 foram assassinados da Mercedes. Tem um filme, vejam, Milagros no AI. Procura no YouTube.
Pois bem, o Kalec abriu um processo na Alemanha, não ganhou. Não ganhou. Porque há uma certa lógica na social-democracia alemã que nos favorece num sentido e nos prejudica no outro. Ou seja, ela rápido, porque você não tem empresa alemã que não cooperou com o nazismo. Algumas mais ostensivamente, a Volkswagen mesmo usou prisioneiros em campo de trabalho, porque tinha o campo de extermínio, né? E tinha o campo de trabalho, não é isso? Sim. Tanto é que lá em Auschwitz o trabalho liberta, né? Arbeitsfrei, né? Que era o lema, né? Trabalho liberta. Tem até hoje lá a placa, né? No disco na entrada do campo. Mas algumas foram muito intencionais no uso da mão de obra escrava, entre elas a Volkswagen, mas também a Krupp, vamos lá em fala Bayer, todas, né? Mas a Alemanha, na sua concertação pós-guerra, ela deu uma arrumada rápida nisso, prendeu lá os executivos, não é isso? E as empresas foram em frente. Mas, ao mesmo tempo, isso permite que hoje os acionistas críticos possam cobrar, tendo uma açãozinha lá, um punhadinho de ação barata, falar na Assembleia de Acionistas e causar incômodo. Mas, ao mesmo tempo, protege os críticos da empresa no exterior. Tem um livro muito importante, em português, chama-se Brasil, o 7-1 na Economia, que é um companheiro dos acionistas críticos, publicado aqui no Brasil pela Fundação Roll Luxemburgo. Ele vai mostrar casos atuais de violações contra direitos humanos das empresas alemãs no Brasil, atuais, entendeu? Então, assim, há um imperialismo alemão, há não estou nem aí para os outros países, entendeu? Aqui, na África, entendeu? Tem um companheiro que escreveu um texto agora, na África do Sul agora, tem 20 dias. A Volkswagen ofereceu fazer um hospital de campanha para a Covid. Ela estava com a fábrica desativada em Port Elizabeth, na cidade de Port Elizabeth. Ela improvisou um hospital lá, nem tirou aquelas faixa amarela que marca passar das máquinas nos corredores da fábrica, quer dizer, então, evidentemente, um chão não higienizado, não é isso? O governo alemão entrou com 80%, a Volkswagen com 20% e ajuda. É assim que funciona. E ao mesmo tempo queria, quando acabou o lockdown na África do Sul, foi minimizado, que era 50% da volta da mão de obra, ela forçou a ser 100%. Quando morreu o primeiro trabalhador dentro da fábrica lá em Port Elizabeth, o que ela fez? Ela já viram um protesto? Não foi uma greve, foi um protesto. Demitiu os representantes sindicais. Então, não tem como ter uma conversa muito civilizada com a empresa. Não é razoável. Entendeu? Esse exemplo que eu dei, o Ministério Público está abrindo um inquérito agora, a coisa na África do Sul. É isso. Essa resiliência dela de não fazer um acordo. Olha, eu estou há 5 anos nisso. A minha vida não pode ser dedicada à Volkswagen. Entendeu? Não é isso. Nós temos coisa para fazer. Por favor. Não é isso? Os vitimados lá, em geral, são mais velhos que eu. Eu tenho 70 agora, né, no começo do ano. Eles devem ter 65, 68, mas a maioria tem 72, 75. Aí é o cara que tem empréstimo consignado, que está pagando a faculdade da netinha, que o filho está morando no fundo da casa, que tem a filha dormindo no sofá da casa. Esses caras são os peões de São Bernardo. Por quê? Por que aumentar a tristeza dessas pessoas? Por que deixar esse dinheiro para os filhos dele? E cada um vai receber uma merreca lá, 50 contos, 100 contos, 200 contos, sei lá, não importa. Mas vai resolver pintura da casa, externa da casa, vai trocar de carrinho, vai arrumar o barzinho que o cara tem, vai pagar o empréstimo consignado, entendeu? Não é fortuna, é nada para a Volkswagen. Nós esperamos a Volkswagen... Hein? Não, eu ia só complementar. A Volkswagen... Não, eu só ia complementar falando que é bem claro, não só da Volkswagen, mas as grandes empresas, ela olhar mesmo o trabalhador como um mero instrumento e não uma pessoa lá, né? Tem um documentário agora que ganhou o Oscar do ano passado, o American Factory, que é exatamente isso, uma empresa chinesa. Eu vi. E a forma com que a presidência trata os funcionários, literalmente, conversou com o sindicato, o funcionário está demitido no dia seguinte. Mas, Neto, para a gente caminhar para um encerramento, eu queria que você contasse
Se alguém tiver interesse, quiser conhecer mais o IEP, como que encontra vocês, quiser se aprofundar mais sobre o caso da Volkswagen, como vocês são encontrados nesse tempo de pandemia? Não tem jeito. A melhor coisa é o velho e-mail, secretaria@iiep.org.br. O meu telefone é público, se quiser que é 999983966. Como choveu 9 esse dia, eu vou repetir. 999983966. Para você ter ideia, nós não temos um site decente. Nós vivemos numa rede de pessoas que nos mantém, incrível que pareça. Pessoas e algumas instituições pequenas que nos mantêm. Não temos nenhum financiamento público, né? Já desistimos de entrar em edital, porque a nossa causa é uma causa meio cascuda, entendeu? As pessoas, com todo respeito, dão dinheiro para questões identitárias, para as questões LGBTQI, para as questões de criança, para as questões de favelados, o que é justíssimo. Mas você não arrecada dinheiro para lutar contra o capital. É impressionante. Não tem uma consciência crítica na sociedade de apoiar causas de luta de classe. A velha luta de classe, que volta e meia, como diz a Bárbara Grância, volta com a luta de classe. É muito engraçada ela, né? Que ela é uma pessoa de burguesa e volta e ela fala, volta a luta de classe. Quando aquela senhora, uma doméstica, envenenou uma família com diabo verde na comida, né? E quando foram ver a razão da mulher, a mulher dizia, esses caras me tratam que nem cachorro aqui, eu estou 30 anos, criei uns filhos e agora querem me descartar. Então ela decidiu envenenar a família. E a Bárbara Gância fez um texto muito bonitinho chamado Volta à Luta de Classe, entendeu? Que essas relações disfarçadas que tem no Brasil, entendeu? Então nós mantemos assim por uma rede de pessoas, de amigos que nos conhecem, por isso que o Abaixo-Assinado fez sucesso. Entre o público especializado, pessoas que conhecem o nosso trabalho, que nós damos satisfação e informação a eles. Então não fazemos essa coisa de redes sociais, não é que a gente não queira fazer, não tem estrutura, não tem quem mantenha uma rede social, não tem como pagar um menino para fazer isso todo dia para a gente, é tudo feito na unha. Mas essas pessoas têm plena confiança, que estão assinando um abaixo-assinado, como eu falei para você, os nomes que eu disse aí, que é coisa séria, não estão botando eles numa roubada, entendeu? Você não consegue esses juristas, esses intelectuais, não é isso? Que vão assinar uma coisa a esmo assim. Então eu acho que a Volkswagen está conseguindo uma coisa muito legal com essa demora dela. Ela está conseguindo lutar contra a sociedade crítica brasileira. É todos contra a Volkswagen, eles vão conseguir. Eles que sabem o tempo deles, nós sabemos do nosso tempo. Longa vida a nós que lutamos e boa sorte que a empresa aplicou esse ano 4 bilhões e 200 milhões na fábrica nova 4.0. Tá certo? Então não é um problema de dinheiro. Ela não aplica, nenhuma empresa aplica 4 bilhões e esperam ganhar em 6 meses. Vão ganhar dinheiro nos próximos 5, 10, 15 anos. Eles necessitam de ter paz aqui. Entendeu? Então, se nós somos uma mosca na sopa, paciência. Não é? A coisa está feita, né? Vamos ver como que caminham os próximos passos. E tem mais gente na fita, viu? A companhia Docas está com o inquérito aberto lá na Baixada, o procurador está sendo um pouquinho leniente. Já conseguimos 10 sindicatos que vão pedir uma reunião com ele lá na Baixada. Tá? A Fiat tem um inquérito aberto a partir da denúncia do... Nós temos toda a documentação da Fiat. Só que o pessoal do Intercept fez uma matéria muito boa e abriram um inquérito lá em Minas. Mas tem muito mais coisa para agregar no inquérito da Fiat em Minas. Porque a prioridade em Minas, nós trabalhamos lá com a Comissão da Verdade dos Trabalhadores, era a mina de Morro Velho e o massacre de Ipatinga. Ipatinga tem oficialmente 13 mortos, mas a documentação que prova foram mais de 60 fuzilados, 63 fuzilados pela Polícia Militar. O comandante, comandada, né, pelo comandante Zé Geraldo, que foi um dos principais procuradores do golpe, junto com o Magalhães Pinto, que as polícias estaduais eram muito fortes na época, a polícia de governadores, né? E a mina de Morro Velho. A mina de Morro Velho tem uma tradição tão escrota, deixa eu dizer 2 fatos da mina de Morro Velho. No dia da Lei Áurea, 2/3 da mão de obra da mina de Morro Velho era escrava. Então vocês são da área jurídica me respondam. Trabalha junto um escravo e um trabalhador livre. Qual a relação de trabalho vai predominar no ritmo do trabalho? Do trabalhador livre ou do escravo? Os caras trabalham junto. Tá? Segundo, lá em eu acho que está em Nova Lima, não de Raposos, tem um bairro chamado Cemitério. Sabe por quê? Deu um vazamento na galeria lá, a galeria foi inundada.
Sabe qual foi a decisão da empresa? Lacrar a galeria com os corpos dentro. Simples assim. Então o bairro chama-se cemitério. Então vocês veem a crueldade da construção da riqueza no Brasil, ele é de uma crueldade. Então quando você falou do local de memória, é um local de memória para a bisneta ir, para o netinho ir. Como é que foi a construção da riqueza em São Paulo? São Paulo é uma cidade bruta, árida. Uma cidade que foi pegando os trabalhadores que vieram morar no centro, nas várzeas, foi jogando para fora, para fora, para fora, para fora, para fora. E que é essa gente que passa aí 2, 3, 4 horas por dia no transporte, entendeu? Quer dizer, a gente tem que fazer, e isso está na Prestes Maia, seria uma coisa maravilhosa o local de memória, entendeu? Visível para todo mundo. E nós não temos nenhum répito, não somos, para nos orgulhar, ganhamos da Volkswagen, nem nada disso. Nós queremos é um local de memória. Vai ter lá uma plaquinha, evidentemente, feito com recursos do inquérito e tal, não tem problema para nós. Não tem problema, tá tudo certo. O importante é reconhecer, né? Isso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença. Poxa, e espero que na nossa próxima conversa seja com a data de inauguração do espaço. Vamos ver. Sorte, muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Até logo. Tchau. Até mais. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós temos notícias de novidades jurídicas sempre que nós postamos. Temos sempre entrevistas feitas aqui no Crivelle Convida. Se você gostou, siga a gente, curta essa página e compartilhe com seus colegas que também terão interesse no assunto. Muito obrigado.